PTV. CBN, Café com Política. Bruno Silva traz hoje seu comentário gravado dos assuntos que fecham a semana e daqueles que devem agitar o início da próxima. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Aline. Bom dia a todos que estão aqui com a gente para mais um Cafezinho com Política. E como a gente tem feito às sextas-feiras, já trago aqui um pouco do que vai movimentar aí o cenário político na Câmara, principalmente de Campinas, na próxima semana, os acontecimentos já do final da sexta e do começo da próxima, né? E um dos primeiros destaques importantes é a realização na próxima terça-feira de uma audiência pública, né, que tem como objetivo debater a criação de um comitê de acompanhamento de assédio moral no Serviço Público de Campinas. Quem está encabeçando essa história toda é a vereadora Guida Calisto, né, a presidente, portanto, dessa audiência pública. A gente já falou aqui várias vezes da importância, do significado das audiências públicas. A minha preocupação é sempre só uma, né? Tomar cuidado para que o excesso delas acabe por não gerar uma desmobilização muitas das vezes, né? Nesse caso, a gente está falando de um assunto que é extremamente importante, né? Essa questão do assédio moral, de acordo com o texto, inclusive, do projeto, né? Que é alvo dos debates da comissão, né? O comitê vai ser composto por 5 servidores eleitos pelos próprios colaboradores, né, da administração pública direta e indireta, todos do quadro efetivo, sem cargos comissionados, e vão ter a função aí, principalmente, de analisar os relatos, né, os relatos que chegarem até então. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muitos são os casos que acabam acontecendo de assédio moral no serviço público também, infelizmente, não é diferente. Então, acho que é importante, sim, ouvir os servidores, entender ao certo como esse projeto pode ser melhor construído, um dos temas importantes para a gente ficar de olho aí, né, tomar um cafezinho atento na próxima terça-feira. Tem também uma movimentação da vereadora Débora Palermo, né? Ela apresentou um projeto para impedir a concessão de benefícios ligados à maternidade simbólica dos bebês reborn, Sandra, Aline, né? Eu já cheguei a comentar aqui, a gente já falou um pouco ao longo da semana, né, sobre toda essa loucura envolvendo aí muitas das vezes o bebê reborn, enfim, uma série de outras situações que são complicadas, né? E aí a vereadora Débora Palermo, ela protocolou esse projeto de lei que proíbe a concessão de qualquer tipo de benefício, direito, reconhecimento simbólico de maternidade, paternidade a pessoas que utilizem essas bonecas que tenham aí essa finalidade afetiva, terapêutica ou simbólica, né? O objetivo, portanto, é preservar a integridade das políticas públicas municipais direcionadas à infância, à família, proteção dos direitos reais de crianças e dos adolescentes, né? Muitas outras câmaras têm feito um movimento parecido também. Ribeirão, nessa semana, cheguei a comentar lá também com os nossos parceiros da CBN Campinas, teve projeto que foi debatido, discutido, aprovado também nesse sentido, né, de coibir qualquer tipo de atendimento ou simulação de atendimento, né, em relação a isso tudo. Acho que a gente vive um problema que é um problema mais embaixo, né? Tem, obviamente, as questões emocionais relacionadas a isso, as questões psicológicas que não devem ser negligenciadas, mas é uma verdadeira coisa fora do normal, né? Fora daquilo que é o esperado, aquilo que a gente acompanhou aí nos últimos dias, envolvendo principalmente esses bonecos aí, os chamados bebê reborn. A gente tem que preservar a administração, tem que preservar, obviamente, o serviço e tem que cuidar de pessoas, né? Acho que esse é o principal tema relacionado à política desde que ela foi inventada, né? Um outro tópico importante aqui, o vereador Eduardo Magoga protocolou também um projeto para garantir ampla divulgação sobre a neurofibromatose na rede pública de saúde de Campinas. Aí são aquelas projetos, né, aquelas ações, assim vamos dizer, por parte dos vereadores que geralmente querem chamar a atenção sobre doenças específicas, sobre tratamentos específicos, sobre questões de saúde pública. Ainda ontem a gente comentava sobre esses desafios aqui, e aí é nesse sentido que o projeto vai, né? De acordo com o texto, postos de saúde, hospitais, UPAs, serviços similares vão ter que expor informativos sobre a doença, com foco na identificação de sintomas, impacto na saúde dos portadores, formas de tratamentos disponíveis, etc. A única coisa que eu fico sempre preocupado com projetos desse tipo é que, assim, se as unidades de saúde forem tornar públicas informações sobre todas as doenças que virarem alvo de projeto de lei, nós vamos ter um verdadeiro outdoor, né, dentro dessas unidades de saúde. Então, acho que, assim, reconhecer a importância, entender os cuidados, ter os protocolos devidos, né, disponibilizar informação, inclusive, por meios digitais ou de canais de consulta para que a população possa tirar dúvida, isso é extremamente válido, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão do visual em si, o projeto tem que estar muito bem amarradinho, né? Acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente seguir de olho, seguir acompanhando
e tentar entender também um pouco mais, né? Tem outros assuntos importantes também. Um deles, eu queria chamar a atenção para poder fechar aqui a minha participação de hoje, diz respeito ao seminário que está rolando hoje, né? Agora na Câmara de Campinas, o papel do poder público e também da sociedade diante da vulnerabilidade decorrente do uso de drogas, né? Vamos lembrar que há 2 semanas atrás, inclusive, uma reportagem muito interessante do EPTV1 mostrou, né, de Campinas, mostrou justamente que o estado de São Paulo tem tido um aumento no registro das questões associadas ao tráfico de drogas, né? Então, as ocorrências, quando comparadas nos primeiros trimestres, 2025 bateu recorde, né? Mais de 10.839 casos aí registrados, né, de crimes envolvendo, sobretudo, essas questões de tráfico de drogas. E aí, obviamente, isso traz uma preocupação muito grande, porque os vereadores têm que estar atentos, o poder público tem que estar atento, o município tem que tentar cada vez mais promover políticas que são voltadas, né, ao acolhimento desses usuários para poder fazer os encaminhamentos necessários, a coibir esse tráfico, policiamento mais intensivo naquilo que for necessário, ao mesmo tempo as políticas de conscientização, tem que arregaçar as mangas da camisa e fazer a coisa começar a acontecer. Então acho que é um seminário que também traz um tema que é um tema muito relevante para a realidade política local, para a cidade, para a macro-região como um todo, tá certo? É isso, alguns dos assuntos importantes que a gente vai permanecer atentos, né? Nessa última semana, de maneira geral, pautas que foram pautas relativamente mais tranquilas no Poder Legislativo, né? Algumas importantes que a gente abordou aqui ao longo da semana, e aí a gente já se prepara para poder continuar atentos a tudo que está acontecendo. É isso, eu fico por aqui. Um abraço grande para você, Sandra, Aline, e aos nossos queridos ouvintes. Segundona, a gente volta. Segundona, tem mais Café com Política. Valeu. Valeu, Bruno. Até lá. 10h53.